Bom, alunos, o número, né, de soluções inteiras não negativas de uma equação linear também, tá, pessoal, pode ser determinado usando uma estratégia que a gente na matemática chama estratégia dos pontos e dos traços, ok? Bom, essa estratégia ela é muito interessante, tá? Porque é a estratégia que eu vou, né, que eu vou mostrar aqui nos próximos vídeos para vocês, certo? E é a estratégia que eu recomendo que vocês utilizem, tá certo? Muito bem, vamos lá. Vamos tomar como exemplo lá, né, o nosso x mais y igual a 6, que a gente já viu que são 7 soluções, né? Para quem está acompanhando os vídeos anteriores, viu que nós temos 7 soluções. Bom, pessoal, para representar isso aqui, né, nós podemos usar o seguinte. Nós podemos usar os pontos e podemos usar os traços. Como assim, professor, usar os pontos e traços? As quantidades de ponto indicam, tá, pessoal, o número de unidades do coeficiente independente. Vejam bem, pessoal, o meu coeficiente independente aqui não é o número 6? Beleza. Então eu venho aqui, ó, e desenho 6 pontos. Beleza? Então vamos fazer isso aqui, ó. Vou desenhar aqui pra gente. Então eu tenho 6 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza, então eu desenhei aqui, tá, pessoal, 6 pontos aqui, e esses 6 pontos representam pra gente, tá, pessoal, o nosso coeficiente independente, beleza? Muito bem. As quantidades de traços é uma unidade a menos que o número de incógnitas. Como assim? Quantas incógnitas eu tenho aqui? Professor, eu tenho x e eu tenho y. Isso são 2 incógnitas. Isso significa então que a gente vai ter aqui, tá, pessoal, apenas um traço na nossa representação, né, de traços e pontos. E aí vejam que eu coloquei o traço bem aqui. Bom, pessoal, o que isso significa? Significa que neste caso aqui, ó, deixa eu pegar uma cor diferente, deixa eu pegar aqui o azul, certo? O que isso significa? Quando eu coloco o traço ali, dessa maneira que eu coloquei, o que eu estou falando? Eu estou falando, pessoal, que o meu x aqui, ó, é igual ao 2 e que o meu y aqui, ó, é igual ao 4. Ou seja, eu já estou dando uma solução da minha equação. Ou seja, que é aquele par ordenado, ó, 2 e 4, correto? E agora, pessoal, se eu começar a brincar com o meu traço ali, né? Começar a permutar o meu traço, mudar o meu traço de lugar, correto? O que eu posso ter, pessoal? Eu vou ter diferentes soluções para a minha equação. Vejam que aqui a gente já descobriu uma solução. Se eu pegar o meu traço e colocar o meu traço exatamente aqui, pessoal, o que eu estou querendo dizer? Eu estou dizendo que o meu x vale 0 e que o meu y vale 6, que é uma solução inteira. Maravilha. Professor, se eu pegar o traço aqui então e colocar ele aqui, o que eu estou querendo dizer? Bom, você está querendo dizer para mim que o seu x é o número 1 e que o seu y é o número 5. Que isso já é uma outra solução aqui, ó, do nosso x mais y igual a 6. Muito bem. Professor, então quer dizer que se eu pegar o meu traço aqui agora, né, e colocar ali, né, bem aqui agora, certo? Certinho? Já é essa solução aqui que foi o exemplo que eu dei aqui, correto? Que é 2 para o x, certo? E 4 para o y. Professor, se eu colocar o meu traço bem aqui, o que significa? Que você tem uma outra solução para a sua equação, que é o 3 para o x e o 3 para o y, certo? Bom, e aí você vai brincando, você vai mudando, né, o seu traço de lugar. Ou seja, você vai permutando o seu traço. Quando você coloca aqui, o que você está dizendo para mim? Que você tem ali, ó, 4 para o x, 2 para o y, certinho? E aí quando você pegar o seu traço e colocar ele bem aqui, o que você está dizendo para mim? Que você tem lá a solução 5 para o x e 1 para o y. E quando você pegar o seu traço e colocar ele bem aqui, tá, pessoal? O que isso significa? Que você tem lá a solução, certo? 6 para o x, 0 para o y. E tá aí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 soluções, certinho? Muito bem. Então vejam que nós encontramos aqui as 7 soluções que a gente já tinha determinado no vídeo anterior, ok? Bom, mas professor, qual é o fundamento da gente poder fazer isso aqui? Fazer essa ideia de pontos e traços? Pessoal, isso aqui é importante, tá? Porque usando a regra de permutações com elementos repetidos, podemos determinar o número de soluções inteiras não negativas de uma equação linear, correto? Professor, como assim? Vejam bem, tá, pessoal? Olha só o que eu tenho. Galera, eu não tenho aqui, ó, 7 pontos. O que é esses 6 pontos, aliás? Eu tenho aqui esses 6 pontos, correto? E tenho aqui mais um traço, correto? O que isso significa para mim, professor? Significa que nós temos aqui, pessoal, olha, 7 elementos, certo? Dos quais 6 são pontos, ou seja, 6 são repetidos. E eu tenho apenas um traço, né? Então o traço se repete apenas uma vez. Os pontos se repetem 6 vezes. Olha só, pessoal. Pontos se repetem 6 vezes, certo, pessoal? E o traço se repete
se repete uma vez. Bom, galera, então vejam que dá agora para usar, né, a regrinha da permutação com elementos repetidos, né? Então, quem não lembra de permutação com elementos repetidos, volta e assiste os vídeos anteriores, ok? Bom, galera, vejam que neste caso aqui, então, galera, eu tenho uma permutação de quantos elementos? 6 pontos e um traço, e são 7 elementos, ok? Então, esse n que está aqui embaixo, pessoal, é a quantidade de elementos que eu tenho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, você conta tudo, pontos e traços. Dá 7, dos quais 6 pontos se repetem e o traço se repete apenas uma vez, certinho? E a regrinha da permutação com elementos repetidos, então, me diz o seguinte, que é para me pegar esse 7 aqui, aí colocar 7 fatorial, dividido por 6 fatorial, que multiplica o meu 1 fatorial. E vejam, pessoal, que 7 fatorial, né, vai ser dividido aqui por 6 fatorial, 1 fatorial dá 1, abrindo ali o meu 7 fatorial, né, vai ficar assim, ó, 7 fatorial, que multiplica 6 fatorial, e eu tenho aqui o 6 fatorial. E este 6 fatorial com esse 6 fatorial simplifica. E aqui, por fim, então, nós temos 7 soluções. Beleza, galera? Então, vejam que pela regrinha da permutação com elementos repetidos, nós também chegamos na ideia das 7 soluções que nós calculamos aqui, né, de maneira, né, tentativa-erro, usando o auxílio dos pontos e dos traços, e que também a gente tinha calculado lá nos vídeos anteriores, certinho? Bom, galera, então vejam que a gente tem todas essas opções para a gente poder calcular o número de soluções inteiras não negativas de uma equação linear. Qual que eu vou recomendar para vocês? Vamos usar a partir de agora, tá, pessoal, o raciocínio da permutação com elementos repetidos, tá certo? É mais tranquilo para a gente poder desenvolver os nossos exercícios, beleza?